Olá, seja bem-vindo ao meu canal Mundo Proativo. O objetivo aqui é uma informação com qualidade sobre saúde, principalmente saúde mental. Um tema muito pouco explorado e com muitas informações tendenciosas. Neste canal, procuro ser imparcial, falar o que o paciente não pode, de forma alguma, deixar de saber sobre o seu problema, para então decidir de forma conjunta com seu médico o melhor tratamento. Afinal, é de sua vida que estamos falando. Infelizmente, não existe nenhum tratamento perfeito em saúde mental. Temos opções e o tratamento individualizado, personalizado, deve ser procurado para todos os pacientes. Digo todos os pacientes. O que pode funcionar para um, pode não ser tão bom para outro. Somos diferentes e por essa razão não devemos medir esforços. Não devemos desistir. O seu problema tem solução. Se tiver interesse sobre este tipo de assunto, peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje vou falar sobre a amitriptilina, uma opção bem interessante para o tratamento medicamentoso de diversos transtornos, pois é relativamente barata, pode ser adquirida pelo SUS, obviamente, como em qualquer tratamento em saúde mental, devemos observar se o paciente não apresenta alguma contraindicação para o seu uso. A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico. Mas por que esse nome? Tem esse nome pois possui 3 anéis em sua estrutura química. Uma curiosidade é que na época em que foi descoberta, os médicos, cientistas procuravam medicamentos para a esquizofrenia e já tinham notado que substâncias químicas com 3 anéis em sua estrutura poderiam causar uma tranquilização no quadro da esquizofrenia. A amitriptilina não fez esse efeito para a esquizofrenia, mas perceberam que ela melhorava o humor. Somente mais tarde descobriram que o mecanismo principal para isto era a inibição da recaptação de noradrenalina e serotonina na sinapse, que é a região de encontro entre 2 neurônios. Então, ela aumenta a quantidade desses 2 neurotransmissores, a noradrenalina e a serotonina, nas sinapses neuronais, e isso desencadeia uma série de outras ações que ocorrem como um efeito em cascata, que em última análise promovem alterações no sistema nervoso central, que podem ajudar na resolução de diversos problemas de saúde. Fazendo uma pequena comparação, a fluoxetina e a sertralina, outros antidepressivos bastante utilizados, têm como mecanismo principal a inibição da recaptação de serotonina. Então, uma conclusão com esse raciocínio é que a amitriptilina pode ser mais potente e eficaz, pois inibe a recaptação de 2 neurotransmissores em vez de um. Isso pode ser uma verdade, pois observamos que em quadros mais graves, a amitriptilina, em alguns estudos, teve um melhor resultado. Nesse momento, alguns podem perguntar, mas por que o doutor disse pode ser mais potente e não afirmou categoricamente que a amitriptilina é mais potente? O que chamamos de depressão ou outro transtorno mental, na realidade é um conjunto de sintomas, uma síndrome, e possivelmente são várias doenças que apresentam-se com sintomas semelhantes. Por essa razão, continuam-se os estudos científicos para que os médicos consigam dar um tratamento cada vez melhor. Portanto, afirmações que uma droga pode ser melhor ou pior são muito difíceis de serem feitas. O que se deve ter em mente é que um tratamento deve ser iniciado após uma boa consulta médica, avaliando o paciente, a sua doença
e então estabelecendo os possíveis tratamentos que podem ser efetivos. Ou seja, se você não foi escutado pelo seu médico, não foram avaliados seus possíveis problemas de saúde e rapidamente um tratamento já foi proposto, você deve desconfiar desse tipo de conduta. Voltando à amitriptilina, já sabemos sua classe medicamentosa, mas quais são as suas indicações? Ela serve para várias doenças e sintomas, como para a depressão, inclusive a depressão resistente a outros tratamentos, transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, controle de dores crônicas de diversas causas, como a enxaqueca, a neuropatia diabética, a dor lombar, a fibromialgia, pode também auxiliar na insônia. É uma droga multifuncional, mas aí vem outro questionamento. Se temos uma droga potente, efetiva e barata, por que não utilizamos como primeira escolha para o tratamento? Isso ocorre por causa de seus efeitos colaterais e contraindicações. A amitriptilina bloqueia alguns receptores que geralmente não são desejáveis, como os receptores colinérgicos. Isso ocasiona efeitos colaterais como boca seca, visão turva, retenção urinária, constipação intestinal. Tem uma ação antihistamínica que causa sedação e pode provocar ganho de peso. Há bloqueio dos receptores adrenérgicos que provocam hipotensão ortostática, ou seja, quando o paciente muda sua posição corporal rapidamente, por exemplo, está deitado e fica em pé, sem sentar-se antes na cama, o organismo tem uma dificuldade de regular a pressão arterial e o paciente pode sentir-se tonto ou até cair no chão. Também pode interferir na condução cardíaca e, em alguns casos, provocar arritmia. Então, observando esses efeitos, percebemos possíveis contraindicações, como glaucoma em olhos, doenças que já prejudicam a micção, como o aumento de próstata. Deve-se aumentar a ingesta de fibras alimentares e uma hidratação adequada para melhorar a possível prisão de ventre. Pacientes com alterações cardíacas mais graves, como um infarto agudo do coração recente ou bloqueios cardíacos graves, não devem utilizar essa medicação. Não é uma medicação de primeira escolha para gestação e nem para crianças e adolescentes. Um erro que podemos cometer quando vamos ler a bula de um medicamento é entender que esses efeitos colaterais sempre ocorrem e que as contraindicações são absolutas. Se tem o problema, não pode utilizá-lo. Não funciona assim. Por essa razão, o tratamento deve ser personalizado. Devemos iniciar com baixas doses, observar os possíveis efeitos dos medicamentos, tanto os desejados como os colaterais, e após isso concluir se o medicamento é efetivo ou não. Algumas pessoas podem responder, por exemplo, com baixas doses, outras somente com doses mais altas. Para outras, o medicamento pode ter efeitos colaterais insuportáveis. Em outras pessoas, os efeitos colaterais são mínimos. O tratamento em saúde mental é tanto uma ciência como uma arte. É preciso uma dedicação verdadeira ao paciente. Espero que esse vídeo tenha colocado um foco de luz em possíveis dúvidas sobre a amitriptilina. Caso tenha ficado algumas, você pode colocá-la nos comentários. Gostou do vídeo? Espero que tenha sido útil para você. Se inscreva no canal Mundo Proativo.